Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que vocês estão aqui comigo. Vamos dar sequência no nosso assunto de licitações. Se você não assistiu a primeira aula, por favor, volta lá, retorna. Os aspectos introdutórios a gente acabou abordando lá. Na aula de hoje a gente dá sequência com o conteúdo e a gente já entra de cara nas modalidades de licitações. Pessoal, deixa eu lembrar só uma coisa para vocês da aula passada. Nós temos 6 modalidades gerais de licitações: a concorrência, a tomada de preço, convite, concurso, leilão e o pregão. Ou seja, o pregão como o irmão mais novo, ele não veio aí na Lei 8.666, lá de 1993. Mas eu quero deixar claro para vocês que é possível a existência de outras modalidades especiais. Inclusive, eu vou usar aqui o exemplo do próprio pregão para vocês. Porque até o ano de 2000, o pregão ele já existia no Brasil, mas apenas como uma modalidade específica para aquisição de bens para agências reguladoras. Então, não constava nos manuais até o ano 2000 pregão como uma modalidade geral. Então, nada impede que exista, criado por lei, tudo bem, outros instrumentos que também possam ser utilizados para tornar mais célere, para tornar ainda mais rígido, não sei, com objetivos específicos. Inclusive, sei lá, nada impediria a existência da criação por lei de uma modalidade específica para compra ou venda por parte de sociedades de economia mista ou de empresas públicas. Então, fica o exemplo aí do pregão para vocês, que ele já existia não como uma modalidade geral. No ano 2000 ele virou uma modalidade geral para a União, porque era um decreto regulamentar, inclusive dessa lei, e apenas a posteriori se tornou, apenas no ano 2002 se tornou uma modalidade geral para qualquer ente federativo. E aí vamos lá, sem mais delongas, nós vamos começar a tratar das modalidades por aquela que é a regra geral. Então, basicamente, quando a gente começar a detalhar as fases, os procedimentos, a gente vai estudar a concorrência como a modalidade geral, como a regra geral. Os outros são exceções. Então, exceções que a própria lei ou leis específicas vão trazer. Mas a regra que nós temos é a modalidade da concorrência, ok? Guarde ela porque ela vai ser uma das mais importantes. Pessoal, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja apta a fornecer os bens ou serviços que serão contratados pela administração pública a partir da licitação na sua modalidade de concorrência, poderá participar. Não existe aqui, o que eu quero deixar claro para vocês, não é que qualquer pessoa, olhem, é aqueles impedidos. Não, os impedidos estão impedidos de contratar com o poder público. Não estou entrando nessa seara. O que eu estou falando de qualquer pessoa aqui nesse sentido é que daqui a pouco, quando a gente chamar para tomada de preços ou quando a gente entrar na modalidade de convite, vocês vão ver que na tomada de preços eu tenho um cadastro. Então vai participar do processo licitatório aquela pessoa que está devidamente cadastrada previamente, o que já mitiga, já diminui a ampla concorrência na modalidade. Lá no convite é pior ainda, eu vou convidar pessoas certas, no mínimo 3. Pode até ser menos quando o mercado não tiver a quantidade de concorrentes suficientes. Mas veja que quando eu falo que qualquer pessoa poderá participar, é que não necessariamente alguém que já conste no cadastro com o poder público. Tudo bem? Então, qualquer pessoa. É obrigatória, pessoal, olha aqui, obrigatória. Guardem essa palavrinha com vocês. Para valores altos. Que valores altos são esses, William? Olha, acima de 3.300.000 reais no caso de obras ou serviços, outros serviços de engenharia. E 1.430.000 para outros bens e serviços.
Cuidado, porque inclusive o que está posto na Lei 8.666 está defasado. Então esses são os valores atuais e nada impede que também por lei sejam criados valores maiores. Mas olha, quem pode o mais, pode o menos, pessoal. Se a concorrência ela pode ser utilizada para os valores acima disso, não existe nada no nosso país que impeça que seja utilizada para valores abaixo desses valores, desses montantes que eu falei para vocês. Então, é possível? É possível. Agora, é claro que se eu tenho uma outra modalidade mais simples, mais célere, via de regra, os nossos gestores farão uso. Ah, vai fazer uso, professor, porque tem um intuito de corrupção. Não estou falando isso, pessoal. Agora, de fato, muitas vezes deu um pico de energia, queimou todas as lâmpadas e, sei lá, a parte elétrica de uma determinada repartição, num relâmpago, sei lá, não tinha um para-raio, estava mal instalado, queimou toda a parte elétrica de uma repartição. Faz ali uma averiguação com, sei lá, 5, 6 mil reais, era suficiente para resolver mão de obra e novos cabos, novas tomadas. Sei lá, a repartição não precisa ser tão grande assim. Ok, aí, sério, eu vou abrir um edital, vou esperar pelo menos da data da abertura do edital 15 dias para que as pessoas apresentem as propostas. Vai ser impugnado, não vai ser impugnado, vamos abrir os envelopes, vamos fazer a fase de habilitação, pode ser antes ou depois. Vai seguir o processo, pode ser impugnado judicialmente. Aí a repartição vai parar de funcionar porque o sistema elétrico deu pane? Não vai, né, pessoal? Não pode. Então, muitas vezes a gente precisa de algo mais célere. Vai lá, usa do convite, que tem um prazo bem mais rápido, bem menos burocrático e acaba resolvendo a situação no melhor interesse da gestão pública. Então, não é exatamente que o que não for concorrência é corrupção. Agora, é claro, se eu vou fazer aquisição de bens e essa aquisição de bens eu não tenho nenhuma urgência, dá para esperar, estou preparado até sair o resultado, mesmo que não seja nesse valor todo, por que não segurar um pouco e fazer o trâmite da concorrência? Fazer uma concorrência mais ampla, ter a possibilidade, inclusive, de conseguir preços mais módicos, vantagens mais interessantes. Então, quem pode mais, pode menos. Se eu posso para esse valor, também posso para valores abaixo desses. Tudo bem? Então, guardem esse número que até hoje até olhei, tá? Estou gravando essa aula hoje, salvo engano, 18 de maio de 2020, ainda são esses valores. Se estiver alterado, por gentileza, alguém fala comigo, mas eu dei uma conferida. Além disso, meus amigos, vamos lá, concorrência. Cuidado, existem 5 exceções para a obrigatoriedade da concorrência. Como assim, William? Não será obrigatório, mesmo que os valores excedam os montantes falados, 3.300.000, 1.430.000 reais. No primeiro caso, para obras e serviços de engenharia, no segundo caso, para bens e outros serviços, existem exceções. A primeira delas, pessoal, é no que tange a concessão do serviço público. William, não precisa fazer concorrência? Pelo contrário. Na verdade, são exceções independente do valor, ok? Significa, meus amigos, que qualquer concessão de serviço público obrigatoriamente deve ter o processo licitatório na sua modalidade de concorrência, mesmo que seja num valor abaixo dos estipulados. Concessão de direito real de uso, meus amigos. Está lá, Decreto-Lei ainda 271 de 1967. Então, precisa de concorrência para a concessão do direito real de uso. Além disso, contratos de aquisição ou alienação de imóveis. E aí, pessoal, salvo a alienação de imóvel dado em dação, em pagamento ou objeto de demanda judicial.
Ah, William, por que não bota logo todos os imóveis? Não sei, mas foi uma opção do nosso legislador, ainda lá de 1993, da Lei 8.666, e vai colocar lá, salvo engano, no artigo 22, perdão, parágrafo 5º, que se utilizará o leilão para a venda, o bem público. Vai vender um imóvel. Então, esse imóvel ele será vendido por leilão nos casos do artigo 19. E os casos do artigo 19 são exatamente esses dois: imóveis adquiridos em dação e pagamento ou por decisão judicial, ou seja, objetos de uma demanda judicial. Nesse caso, eu tenho uma regra específica: esses imóveis deverão ser vendidos, alienados pelo poder público através do leilão. Todos os outros, deverão ser vendidos por concorrência, tá certo? Além disso, pessoal, lembre que só pode ser alienado o bem jurídico desafetado. Então, nem os bens de uso especial, nem os de uso comum poderão ser alienados. Apenas os dominicais, ou seja, aqueles que passaram por uma desafetação, como se o bem patrimonial do poder público fosse. Então, esses aí é que poderão ser alienados, seja na concorrência, seja no leilão. Empreitada integral. Pessoal, o que é uma empreitada integral? Não é regra, na verdade, é exceção para os serviços de obras, que eu vou contratar uma pessoa só, que essa pessoa vai fazer o projeto, vai fazer os estudos, constrói, traz o seu próprio material, faz tudo e me entrega a obra pronta. Ok. A exceção via de regra, a gente tem que dividir o que vai fazer o estudo preliminar, o que vai fazer o projeto e o que vai construir, certo? Mas a gente tem situações que isso não ocorre. E aí, professor, como é que vai se dar essa situação? Nos casos autorizados por lei de empreitada integral, então mesmo que não tenha o valor acima de 3.300.000, pode ser qualquer valor, pode ser R$1, claro que a gente não vai ter uma obra de R$1. Então, nesse sentido, a gente precisará de uma concorrência. Além do mais, pessoal, licitação internacional. Então, desde que a sociedade empresária estrangeira não tenha sede no país. Então, se a sociedade tiver sede no país e for fazer uma contratação com o poder público, mesmo se tratando de licitação internacional, então não demandaria a concorrência. Tudo bem? Não é porque qualquer compra que eu vou fazer a uma empresa fora do país vai passar, uma empresa estrangeira, na verdade, vai passar obrigatoriamente pela concorrência. Não passa. Agora, se a concorrência for entre empresas que não têm sede no Brasil, então será obrigatoriamente realizada a modalidade de concorrência. Tudo bem? Além disso, pessoal, cuidado ainda. Existem 5 exceções que tornam a concorrência obrigatória, como a gente vinha falando ainda no slide anterior. Então, até aqui nós tínhamos 5, tem mais uma, professor? Licitação internacional ainda, na verdade, a gente ainda está na licitação internacional. Permite a participação de sociedade empresária estrangeira sem sede no país, salvo 2 exceções. Então, será permitida a tomada de preços. William, a exceção da exceção, vocês vão ver, meus amigos, que é igual gramática. Tem a exceção da exceção e às vezes até a exceção da exceção da exceção, inclusive alguns que não têm a mínima lógica. É porque é assim, e no nosso caso de licitação, porque foi decidido pelo nosso poder legislativo ou pelos outros poderes ali no seu poder normativo complementar, secundário. Então vamos lá. Posso utilizar de tomada de preços, mesmo na licitação internacional, mesmo que a pessoa jurídica não tenha sede no país, se o órgão licitante tiver um cadastro internacional e o valor for compatível com a modalidade. Então, está dentro ali.
até igual ou menor que 3.300.000 para obras, 1.430.000 para os outros, ok. Eu tenho um cadastro internacional, sei lá, eu quero adquirir um produto que de fato não é fabricado no Brasil, não tem ninguém que vende aqui dentro do Brasil e eu já fiz um cadastro internacional com as principais empresas que vendem aquele produto, que prestam aquele serviço internacionalmente. Então, nesse sentido, que eu já tenho esse cadastro, eu posso fazer o uso de tomada de preço respeitando os valores máximos, em reais, pessoal. E o convite. Então, também é possível convite na licitação internacional, mesmo que a pessoa jurídica não tenha sede no nosso país, se compatível com o valor, claro, não vai alterar o valor, e não houver fornecedor do bem ou serviço no Brasil de jeito nenhum. Não tem ninguém que vende aqui. Eu vou convidar porque eu sei lá, eu quero adquirir produto X. Só quem vende produto, sei lá, cloroquina, que está na moda. Só quem vende cloroquina são empresas da Índia, vamos supor. Não tem ninguém do Brasil que vende o composto concentrado para dissolver aqui. Aqui a gente tem quem usa o concentrado para fazer o comprimido. Tudo bem, então a galera vai lá, faz a licitação por meio de um convite. É claro, pessoal, que fique bem claro, eu estou dando um exemplo do que me veio primeiro na cabeça. Mas lembrem que nós temos o regulamento próprio da pandemia, eu quero inclusive falar sobre ela com vocês, estou disponível para a gente discutir mais para frente. Então, tem uma regra que dispensou de licitação no caso aí do Covid, ok. Então, mas é só um exemplo. Então, infelizmente, não existe nenhuma empresa no Brasil que venda o concentrado. Então, eu posso fazer o convite, no caso dessa cloroquina. Tudo bem? Para frente. Ainda sobre a concorrência, pessoal, já para terminar, eu tenho que lembrar vocês sobre o intervalo mínimo. Professor, o que é intervalo mínimo mesmo, pessoal? Eu falei para vocês que o intervalo mínimo é um tempo mínimo necessário entre a publicação do ato convocatório, via de regra, e aqui na concorrência é a regra, o edital. Então, publiquei o edital, ok, saiu hoje, até a data da abertura das propostas. Okay. Eu tenho um lapso temporal. Dependendo da modalidade, esse tempo vai ser maior ou menor. E aí, pessoal, a regra é que seja contado em dias corridos. Vai ter a sessão. Estou dizendo a vocês. Mas vamos lá. Na concorrência, eu tenho 30 dias. 30 dias corridos. Como é que conta, professor? Assim como conta os prazos civis. Tudo bem? Então, desconto primeiro, tal. No dia até o dia da abertura das propostas. Para que isso mesmo, professor? Para dar tempo que as pessoas que têm interesse de concorrer tomem conhecimento e se organizem para apresentar as suas propostas. Então, cada um desses tempos vai depender da modalidade, não é nem do tipo de licitação. Perdão, é do tipo sim, pessoal. Perdão, desculpe o impropério. Vamos lá. Então, vamos lá. Dependendo do tipo, se eu tenho melhor técnica e preço ou empreitada integral, eu tenho 45 dias. Então, pode ser 30 ou 45 dias. De novo, corridos. Qualquer outro tipo. Ou seja, quem é que não está aqui, William? Melhor técnica e preço. Tá, melhor lance, então melhor lance, 30 dias. E menor preço, também não está aí, 30 dias, ok? Então, 30 a 45 dias, a depender do tipo. Pessoal, a gente já excedeu o nosso primeiro bloco, eu vou interrompendo nossa aula por aqui. Na segunda parte, não sai daí, só bebe uma água no máximo, dá uma alongada e volta para não perder o raciocínio. A gente já inicia com a tomada de preços.